Mateus capítulo 5, o capítulo 5, verso 48, diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É um texto pequeno, vamos ler todos juntos? 5:48, vamos lá. Eu acredito que os homens vão jogar duro agora. Vamos lá. Homens. Não vai passar vergonha não. Desse jeito não. Vamos lá, bonito. Mulheres, é a chance de vocês. Vai lá. A gente não vai ficar por baixo não. Homens, vamos lá. Todo mundo, vamos lá, todos juntos. Bom, Jesus está falando que o nosso Pai, Ele é perfeito. Agora, como a gente vai compreender, entender um Pai perfeito se nós, humanos, nós não somos perfeitos? Você já pensou sobre isso? Eu estive pensando essa semana sobre isso. Jesus está dizendo que há um Pai que é perfeito. E o texto aqui está dizendo: sede vós perfeito. Mas como ser perfeito se nós somos humanos, nós somos seres ambíguos, sabe? Uma hora a gente está feliz, está bem, uma hora a gente está tranquilo, outra está irritado, uma hora a gente acerta, outra hora a gente erra. Nós somos seres humanos e somos falhos. Como pensar em ser perfeito como o Pai, o nosso Pai eterno, é perfeito? Que tipo de perfeição é essa que Jesus está dizendo para a gente? Como ser perfeito? É possível a gente ser perfeito? Pergunta a pessoa ao lado aí, pergunta aí, conversa um pouquinho com ela. Eu te dou esse tempinho para você conversar. É possível ser perfeito? Você que já discutiu com a sua esposa e fala assim: mas eu não sou perfeito. Aí você abre Mateus 5:48. Espera aí, maridão, espera aí. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Apertou o negócio, ou não? Aí a esposa chega e diz: eu não sou perfeito. O marido fala: vem cá, venha para a Bíblia. Mateus 5:48 está dizendo para a gente ser perfeito. Essa perfeição que a gente busca no outro e na gente mesmo, ela não vai ser possível. A gente tem essas variáveis, sabe? Um dia a gente está de um jeito, de outro jeito. As nossas emoções, elas vão oscilando de acordo ao momento que a gente está vivendo. Mas por que Jesus está falando em ser perfeito? A gente não pode esquecer que o versículo está dentro de um contexto maior, que é o sermão da montanha, ou o sermão do monte, ou as bem-aventuranças. E neste sermão do monte aqui, Jesus está nos apresentando um jeito de viver, uma maneira de viver. E ele começa dizendo: bem-aventurado os que choram. E ele começa a falar de bem-aventurado, feliz, super feliz, mais que feliz, e vai nos dizendo o jeito que a gente deve viver neste mundo. Então a gente vai compreender que perfeito que o texto está dizendo significa seguir as orientações de Jesus, aquelas que são dadas aqui no Sermão do Monte para a gente. Fora isso, não tem como a gente ser perfeito. Não dá para a gente ser perfeito.
Mas o nosso Pai, Ele é perfeito. E como que o nosso Pai é perfeito? Eu vou te dizer. Ele perdoa. E Ele não lança em rosto o que a gente faz. É um Pai perfeito ou não é? É. Melhor ainda, Ele aceita o nosso retorno sem ressalva alguma. E Jesus, para deixar isso muito mais claro na mente das pessoas que o ouviam naquela época, Jesus contou-lhes uma parábola, que é uma revolução para quem está ouvindo naquela época, lá no primeiro século. Lucas capítulo 15, a gente vai encontrar Jesus falando de um pai amoroso, que tem 2 filhos, e ali na relação da parábola do pai amoroso, que é Deus, e os filhos, Deus vai mostrando como é este pai. É um pai que quer celebrar com a gente, é um pai que ama incondicionalmente, é um pai que respeita a decisão do filho de sair de casa, no caso do filho mais moço, mais novo. É um pai que, mesmo quando o filho sai de casa, ele o aguarda ansiosamente todos os dias. É um filho que, quando o pai retorna, o pai o trata como se nada tivesse acontecido, como se não fosse afrontado pelo pai, pedindo o patrimônio do pai, ou parte dele. E Jesus o abraça, o nosso pai abraça. Ele põe um anel no dedo, dizendo, ele faz parte da nossa família. O pai faz uma festa, contrata uma banda de forró, vai dançar forró com o filho, e dança, e churrasco, e carne, e comida, e banquete, e festeja com o filho. Esse é o pai perfeito. Mas o mais interessante de tudo é que na mente de quem está ouvindo Jesus falar sobre este pai naquela época, o pai perfeito, eles não tinham essa compreensão que a gente tem de Deus como pai hoje. Não. Para a turma de Israel, o pai, Deus, o Deus do Antigo Testamento, era aquele ser com um semblante austero, era aquele que parecia meio ranzinza, que mandava fazer as coisas. E há períodos em Israel que a gente vai entender que o povo de Israel achava Javé como um Deus muito chato. Javé era um Deus chato. Como assim um Deus chato? A prova disso é que quando Moisés vai ao monte e ele está lá orando, que é o momento em que ele recebe os 10 mandamentos, quando ele desce, a turma fez uma imagem de Yahvé. As mulheres deram brincos, joias, um monte de coisa, fizeram um bezerro de ouro e começaram a fazer festa. Porque todas as nações tinham o Deus pertinho deles, assim ó, podia colocar imagem, olhar, tocar, alisar, acender vela, podia fazer o que quisesse, mas Yahvé era um Deus longe, não era um Deus de perto para eles. E era um Deus restrito, parece que só alguns poderiam chegar ali no lugar onde estava a Arca da Aliança, que representava Deus. Eles queriam Deus pertinho deles, por isso fizeram o bezerro de ouro. Não era imagem de outro Deus, era imagem de Javé. Mas o pecado foi restringir a imagem de Deus a um objeto, a um ser. Essa era a imagem que o povo tinha de Javé. Quando Jesus contou aquela parábola, dizendo que o pai é o pai que dança, é o pai que festeja, é o pai que perdoa, é o pai que recebe, é o pai que respeita a posição do filho. Tudo bem, filho, você quer o patrimônio, parte dele? Toma aqui, pode ir, vai em paz. Não é aquele pai que apenas impõe, faça, mas é um pai que ouve. Esse é o pai perfeito que Jesus Cristo está mostrando aqui. Mas também Jesus não fala somente do pai, ele fala também da nossa relação com este pai. E aí ele ensina-nos a orar. E na oração que ele nos ensina, ele ensina a oração do Abba. O Abba é uma expressão que a gente vai encontrar no Antigo Testamento,
que o povo hebreu usava para descrever Deus. Não. Era uma criança que usava para descrever uma imagem de pai, Abba, que era uma imagem de pai, mas que era uma criança que ainda não compreendia as dimensões do pai, quanto tinha de estatura, quanto pesava, o nome completo, de onde ele veio, como ele era completamente. O filho não sabia nada do pai, era como uma criança, e no seu estado profundo de vulnerabilidade, ele pronunciava a palavra Abba, que há uma equivalência no português como se fosse pá. Pá. É uma criança pronunciando pá. E Jesus está ensinando a gente a orar a um pai perfeito e chamar pá. Eu não sei quando ele veio, de onde ele veio, eu não sei detalhar coisas sobre Deus, eu não sei quais são as dimensões de Deus, eu não sei muita coisa sobre Deus, mas eu sei dizer que ele é o pá, que no colo dele eu encontro segurança, eu encontro paz, eu encontro refrigério, eu encontro alegria, eu encontro afago, como a criança que o pai pega e abraça e ela se sente cuidada, segura nos braços do pai. Aí Jesus falou: quando vocês orarem, orem dizendo Pai, Abba, porque ele está pertinho de você. Como uma criança no estado de vulnerabilidade maior, ela pronuncia o nome do Pai. O nosso Pai é perfeito porque ele está pertinho da gente. O nosso Pai é perfeito porque ele respeita as nossas decisões. O nosso Pai é perfeito porque ele nos recebe, ele nos ama incondicionalmente. O nosso Pai é perfeito porque nós não ganhamos a filiação, nós não somos filhos dele quando a gente aceitou ele como Senhor da nossa vida. Não. Desde o momento em que nós fomos criados, ele se constituiu como nosso Pai. E todos nós nos perdemos um dia desse Pai. E alguns dos que estão aqui se voltaram um dia para aquele Pai maior. Deus é o nosso Pai, não Deus Pai distante, mas o Deus Pai aqui, pertinho da gente, pertinho de nós. Sede vós perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. O vosso Pai que está nos céus. O judeu para e pensa: Pai? E Jesus começa a descrever. Não é essa imagem que está falando de pai. Aquele pai mandão, sabe? Faça. Aquele pai autoritário, aquele pai general. Não é esse tipo de pai que Jesus está mostrando. Está mostrando que o pai é aquele que tem intimidade, é aquele que se relaciona, é aquele que está com a gente. Esse é o pai perfeito. Vocês que são pais, nós que somos pais que estamos aqui, a gente pode colocar esse relacionamento de pai perfeito, Deus com a gente, na nossa relação com o nosso filho. Ouve o que o filho tem a dizer, respeita o posicionamento do filho, mesmo sabendo que isso não é legal, o aguarda para que um dia ele aprenda que o caminho é certo, não é este. Um amor incondicional, não lança em rosto aquilo que fez ou que faz. E a gente vai seguindo os passos daquele que é o Pai perfeito, o Pai de todos nós. Jesus chegou a dizer: eu e o Pai, nós somos um. Nós somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus está dizendo: o nosso Pai é perfeito, porque Ele não é longe da gente, Ele é pertinho da gente. E todas as vezes em que eu clamar para este Pai, eu vou clamar reconhecendo que eu sou como uma criança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É um Pai pertinho da gente. Tem muita gente que não teve
um pai presente, um pai humano, sabe? Um pai pertinho ali, ensinando, instruindo. Mas perceba que esse pai é tão maravilhoso e tão perfeito, que este pai pode suprir até as carências de um pai aqui biológico, presente, pertinho, pode. Percebam que este pai também pode curar feridas daqueles que tiveram uma imagem negativa de pai. E percebam que este pai amoroso como ele estará sempre, sempre, sempre conosco, em todo o tempo. Ele é um pai perfeito. Eu sei que eu não serei um pai perfeito. Eu sei que eu nunca alcançarei a perfeição como pai humano. Mas eu sei que eu tenho um pai em que eu posso dizer assim como Jesus: eu e o Pai, nós somos um. E os nossos filhos possam dizer: eu e o Pai, nós somos um. E entender que há um Pai maior, que caminha com a gente, presente no nosso coração e na nossa vida.